Estamos iniciando mais um DomusCast com propósito e objetivo claro de levar conteúdo para você, síndico morador, síndico profissional, profissionais liberais como as pessoas da construção civil, engenheiros, arquitetos, corretores e assim por diante. Hoje nós temos um tema bastante especial, estamos com a Valdima. Tudo bem, Valdima? Tudo bom, Marcelo? Tudo certo. E a Kimberly, tudo certo? Tudo certo. Vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast, estamos com a Valdima aqui, eu vou ler um pouquinho do currículo dela. Ela fez engenharia civil, formada pela UFSC, não é UFSC. UFCM. UFCN, que é de Santa Maria, Rio Grande do Sul, UFCM, em 2004, pós-graduada em MBA em Gerenciamento de Obras, Tecnologia e Qualidade da Construção pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG, cursos e extensões atuais, laudo pericial de engenharia, patologia e recuperação das estruturas de concreto, revestimento de fachadas, ensaios não destrutivos. Acho que até fez um trabalho desse semelhante, não sei se era bem esse comigo em condomínio, membro da AGS, perfeito. E nós vamos ter o tema aqui principal, a gente vai variar, vai mergulhar em outras coisas, mas nós temos como tema aqui o Manual do Proprietário, que é a Bíblia do Condomínio praticamente. Tudo bem, Valdimar? Tudo bom, Marcelo? Queres complementar com alguma coisa? Alguma coisa eu esqueci? Ô Marcelo, podia ter apagado essa data aí, que eu me formei em 2004. Eu falei, depois me arrependi. Nossa senhora, 20 anos. E vou te falar uma coisa. Segunda-feira agora, a gente fez... Segunda? Dia 9. 20 anos de formado, você acredita? Olha só. Nossa, entrega muito a idade isso, né? Então, eu tô fazendo 20 anos de formada, sou formada na UFCM, a Universidade Federal lá de Santa Maria, e aí coloquei alguns cursos que eu fiz agora por último, porque senão, né? Sim. E é isso aí que você falou, que nos últimos anos eu vim me especializando mais em patologias, em perícia, exatamente para este público de condomínios, que é o público, que nem você falou, a gente já atuou já em alguns trabalhos juntos, né? E eu tenho feito especialização exatamente para esse público, para atender a esse público. E você sabe que essa curiosidade e esse trabalho, eu comecei a estudar exatamente quando eu elaborei o primeiro manual do proprietário. Porque a partir do momento que eu elaborei um manual do proprietário, o síndico começou a fazer questionamentos. E aí veio os estudos para complementar esse trabalho de manual do proprietário. Perfeito. Foi puxando uma outra cadeia de trabalhos e de estudos, né? Perfeito. E nós vamos mergulhar bastante nisso. Temos também a Kimberly, que está representando aqui o Sicredi, né? Ela tem 11 anos de Sicredi, 2 anos e meio ela é assessora de infraestrutura predial do Sicredi. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Kimberly? Tudo certo, né? Então, faz 11 anos que atuo aqui na cooperativa e logo que eu iniciei na cooperativa, eu também atuei, assim como hoje a gerente Renata, né? Que conduz ali todo o conhecimento, essa gestão junto aos síndicos de condomínio, era eu que atuava lá na época. Olha então, só. fui bem parceira ali dos síndicos na época, né? Então, conheço um pouquinho também de todo o sistema ali. Jogou uma boa semente lá atrás, porque tá bem essa parte condominial dentro do Sicredi, né? Pelo que acompanha, tem um share de mais de 50% aqui da região de Joinville, então deu muito certo o trabalho que iniciou contigo lá atrás, então parabéns. Isso mesmo, a gente iniciou centralizando justamente esse atendimento, né? E hoje a Renata conduz todo esse processo aqui na cooperativa. Maravilha. Como eu comentei, então, nosso tema central, né, e a gente vai variar em outras coisas, mas é o Manual do Proprietário, a famosa Bíblia do Condomínio. Cada um dá um nome para esse manual, que tem uma importância gigante para a condução das manutenções, dos preventivos, baseado em normas, em coisas que são obrigatórias de serem feitas, e nós vamos conversar bastante. E primeiro, poderia dar um apanhado geral, Valdimar, e trazendo a importância
inclusive a importância de ter um manual. Existe condomínio que não entrega manual? Então, Marcelo, infelizmente ainda. Infelizmente, então. Se eu te falar que a NBR 14037, que é a norma de elaboração do manual, existe desde 2011 e ainda agora, em 2024, existem condomínios que não entregam o manual do proprietário. Olha só, que absurdo. Essa semana, ainda passada, eu me deparei com um condomínio que tem 1 ano que foi entregue, eu tô lá dando consultoria, pedi o manual do proprietário, o condomínio não foi entregue o manual do proprietário. Não tem e não recebeu, inclusive. E não receberam, né? Então, o manual do proprietário, como você falou, é muito importante. Por quê? Vamos lá, desde 2011 existe essa norma que é a 14037, que explica como deve ser a elaboração deste manual. Ela traz um norte de como ele deve ser elaborado e o que deve conter nele. Uhum. Só que em 2013, quando entrou em vigor a norma de desempenho, foi quando, para mim, inclusive, ela se tornou um pouco mais clara essa norma e as pessoas começaram a entender um pouquinho mais a respeito dessa importância. Por quê? Porque no manual tem que conter as manutenções e as garantias de cada sistema construtivo, né? E aí a norma de desempenho veio e trouxe a garantia de cada sistema construtivo, o prazo de cada sistema, né? Então ela deu um pouco mais de ênfase para o manual do proprietário. Bom, e por que o manual é tão importante? O manual ele tem que conter todas as informações para você fazer as manutenções, né, para as condições de uso, como deve ser utilizado cada sistema, cada ambiente daquele empreendimento, e como essas manutenções devem ser feitas. Tem que estar no manual também explicando para os proprietários como essas manutenções devem ser feitas, quais os materiais que foram utilizados ali para fazer aquele sistema construtivo. Então, é importante para manutenir a edificação. Perfeito. É o manual do proprietário que vai trazer ferramentas para o síndico manutenir a edificação, que é muito importante. Às vezes a gente vê um condomínio largado, feio. Pô, aquele prédio tem só 5 anos e parece que tem 20 anos. Uhum. Então, isso é falta de manutenção, na maioria das vezes. Sim. É uma falta de manutenção. Então, se ele tiver um manual orientativo, ele vai saber como manutenir aquela edificação, né? Uhum. E a gente tem que partir da premissa que o manual, ele tem que ter uma linguagem técnica? Não. Tem que ser uma linguagem para leigos ler, né? Então, esse é uma coisa também muito importante. Eu tenho visto muito manual que é feito para outro engenheiro. E não é, às vezes, outro engenheiro que vai ler esse manual. Aí fala e não diz nada, né? Fala e a pessoa não entende nada. Não comunica. Né? Então, esse manual tem que ter uma linguagem fácil, para que qualquer pessoa entenda como devem ser feitas essas manutenções, né? Para se tornar prático, pautável para aquela pessoa que está ali manutendo a edificação, né? E até me estranha, né? Ainda ter construtora que não entrega. Mas eu perguntei imaginando que teria mesmo que não tem entrega de algumas construtoras, porque também protege a construtora, protege, né? Protege. É algo que ele deveria fazer questão de entregar por vários motivos, né? Mas pelo menos, na minha cabeça, pelo menos 2. Um, para manter a obra dele sempre bonita, porque isso é propaganda para ele mesmo, para aquela construtora e tudo mais. E outra, para ele se proteger se eventualmente ter alguma coisa lá na frente e ele poder dizer, não, no meu manual que segue a norma, né? Não é ele que vai inventar esse manual, deveria ter feito isso aqui, tinha pastilha, tinha que fazer isso daqui que diz a norma, que a cada X tempo tem que lavar, tem que limpar a forma, tem que fazer. Então, assim, é impressionante ainda uma consultora não entregar, porque só pelo benefício para ela já seria muito saudável, assim, né? Exatamente. Então, para mim, o manual é uma ferramenta muito importante para que os usuários saibam como manutenir a edificação. Uhum. E também, como você falou, para a construtora, ele serve muito também. Porque a partir do momento que ele ensina o proprietário ou o síndico a manutenir aquela edificação vai estar sempre bonita,
né? Então faz uma propaganda para ele também, Claro. como você comentou. Então é muito importante para ambos, né? Mas infelizmente ainda há Acontece. construtoras que não entregam o manual do proprietário. Uhum. E pior, não sabem que é obrigatório, Olha só. tá? Eles não sabem que é obrigatório por norma, Uhum. né? Ah, Val, mas a norma é uma lei? Não, mas ela tem força de lei, tá? Juridicamente ela vai funcionar como uma lei. Uhum, Então- perfeito. E quais as responsabilidades, né? Criou um manual, esse manual chegou ao poder ali do conselho, naquela famosa assembleia de instituição, né? Tá entregando o condomínio, deveria ser, né? Possivelmente acontece com a maioria, tenho certeza, cada proprietário de apartamento recebe o seu manual individual, o condomínio recebe o manual da estrutura, que vai falar dos cuidados da piscina, da academia, da brinquedoteca, das áreas comuns, da estrutura em si, né? Inclusive, como você mencionou ali no começo, mostrando até, pelo menos alguns manuais que eu tenho, até os parceiros que fizeram, né, para facilitar, se eu precisar fazer alguma coisa lá, garantir ainda com quem que eu falo. Pô, tá escrito lá todos os parceiros, fornecedores e coisa e tal. Mas, enfim, qual é a responsabilidade do construtor nesse sentido e qual é a responsabilidade do proprietário, do usuário do apartamento e do condomínio como um todo, né? Sim. Então, a norma de desempenho, ela deixa bem claro uma coisa. E aí vai bem dentro do que a gente estava falando ali, como tem condomínios que ainda não tem manual. Porque a norma deixa claro o seguinte, é obrigação, olha isso, a palavra utilizada na norma é obrigação do construtor, incorporador, fornecer aos usuários o manual do proprietário, orientando eles sobre as manutenções preventivas do seu imóvel, do seu empreendimento. Então, a norma deixa bem claro que é obrigatório a entrega do manual. A norma também deixa claro o seguinte, que é obrigação dos usuários, sejam eles condôminos ou síndico, fazer as manutenções conforme está orientado no manual. Por que eu faço questão de falar isso? Porque às vezes a norma fala lá que tem que, vamos lá, um exemplo, lavar a fachada a cada 2 anos. Mas no manual desse síndico que foi entregue para esse síndico, fala que ele tem que lavar a cada 3 anos, por exemplo. Ah, mas por que a norma fala 2 e aqui está 3? Um exemplo, né? Porque pode ser que o produto que ele aplicou ofereça uma garantia de 3 anos e que só precisa ser lavado a cada 3 anos. Então, por isso é que eu tenho que seguir as orientações do manual. Eu não vou me apegar à norma, ao que diz a norma. E sim, a partir do momento que eu recebo o manual, eu tenho que me apegar às orientações do manual. A norma deixa bem claro, é obrigação do construtor entregar esse manual, orientando sobre as manutenções, periodicidade e como ela deve ser feita. E a obrigação do usuário fazer essas manutenções conforme o manual do proprietário. Até porque as tecnologias, né, vão evoluindo e talvez na norma esteja prevendo algo que já evoluiu, já tem uma durabilidade. Algo padronizado? Já diferenciou, né? E a gente vê, né, Kimberly, o quão é importante. Um exemplo, por exemplo, do Sicredi, né? O trabalho que a Kimberly faz. Ela faz a manutenção das edificações. Imagina se ela não cuidasse dessas manutenções, né, Kimberly? Como ficaria... Ela é uma síndica mora. Ela é uma síndica full time, ela trabalha 24 horas. Vocês não têm noção quantos condomínios tem essa mulher, né, Kimberly? Sim, atualmente estamos em 30 fora os filhotinhos, né? E nós, enquanto usuários que atuamos com essas manutenções, o quanto é importante ter um manual descritivo, ter essas orientações para a gente poder buscar. Eu vejo daí no olhar do condomínio, do próprio síndico, poder levar isso, né, ter isso como pautado
por uma reunião, né, de assembleia, o qual ele precisa defender um orçamento de uma manutenção, de uma limpeza de fachada, porque a gente sabe que no momento dessas reuniões, né, mas tem que ser agora, precisa realmente, não quero participar desse rateio, né, tem todo aquele contexto, né, um pode, outro não pode, ele precisa defender isso, né, o quanto isso é bom pro síndico, né, ter isso, porque querendo ou não, às vezes nós, enquanto usuário, acaba recebendo o manual, guarda na gaveta e esquece dele, né, mas o síndico, que é o representante do condomínio, tem que ter isso como, né, uma cartilha, né, a sua cartilha de bolso, né, a sua bíblia do lado da cabeceira ali, porque numa eventual necessidade, numa manutenção, ele tem isso para poder argumentar, realmente chegou o prazo, a gente precisa executar, ou até mesmo se antever, organizar a chamada de capital, o rateio para fazer do prazo que está pedindo o manual, né? Exato. É exatamente o que tu falou, é perfeito, Kimberly. É uma coisa que eu falo muito sempre para as pessoas que eu faço a elaboração de manual, é o que tu acabou de dizer aí, que é importante para o síndico o manual por dois detalhes também. Primeiro, quando o síndico vai fazer essa chamada de capital, ele pode dizer, olha aqui, tá no manual. Gente, eu tenho que fazer porque tá no manual. Ou também você como proprietária, e eu falo um exemplo que aconteceu comigo, tinha que lavar o prédio e pintar o prédio e o meu síndico não queria. E a gente pode chegar e dizer, síndico, eu tô vendo aqui no manual, tem que lavar o prédio, tem que pintar o prédio, senão a gente vai perder a garantia desse sistema. Então, é uma coisa que ajuda para ambos, mas pro síndico, eu falo para mim que é muito bom o manual. Todo síndico, ele precisa, porque serve de argumentação na hora de aprovar em assembleia aqueles valores que ninguém quer pagar. Porque ninguém pensa em manutenção, né? Não sonhou e acordou com vontade de... Eles querem, às vezes, botar um sofazinho novo na recepção, mas lavar a fachada, não, né? Não, e é responsabilidade do síndico, né? De forma legal, ele pode ser responsabilizado por um dano que ocorrer por conta de não ter seguido a norma. Exato. Ou o manual, né? O que prevalece é o manual, né? Porque pode mudar a tecnologia e tudo mais. Então, ele pode ser responsabilizado. E certamente o manual ajuda como vocês estão falando, e contribui na validação desse orçamento, né? Porque não é simples, vamos lavar a fachada, mas depende do tamanho do prédio, pode ser 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Enfim, é um dinheiro grande. Só que o retrabalho por conta de não ter feito o correto, pode ser muito maior, o valor pode ser muito maior, né? Tem uma estatística aí que fazer o preventivo, coisa e tal, vai economizar ao médio ou longo prazo aí mais de 50%, 60% até em alguns casos. Então é um investimento agora que possivelmente possa ser alto, mas é menor do que vai ser se não o que vai ser lá na frente se deixar isso carregando, caindo e estragando, né? Então essa responsabilidade do síndico é extremamente importante e o apoio, né, de pessoas profissionais que venham assim dizer que é assim, o síndico falar, não, tem que fazer. Só ele falar é muito pouco, né? Aí vem a norma, aí vem o manual. Ajuda, né? É uma ferramenta para ajudar o síndico. Exatamente. Para mim, é uma ferramenta que ajuda o síndico. E, querendo ou não, uma manutenção é a valorização do imóvel, né? Exatamente. Por mais que é de comum de todos, o quanto o imóvel está sendo valorizado, né? Então, a gente passa, às vezes, por condomínios, né? Que você já nota, nossa, esse condomínio aqui precisava de uma pintura, precisa de uma limpeza, precisa de uma... Então, tá largado. Então, se tiver algum imóvel ali para vender, talvez não seja nem o interesse, né? Enquanto o outro, não. Aquele lá já chama atenção, aí tem uma placa de venda, algo do tipo... Você já vai ter um olhar diferente para aquele condomínio também, né? No prédio que eu moro, e eu não sou síndico desse prédio, é uma outra pessoa que é síndica lá, uma mulher, por vezes o proprietário do prédio, da construtora que fez o prédio, mandou mensagem elogiando sempre, porque o prédio tá novo há 12 anos. Tá novo há 12 anos. E não teve, eu sou morador, eu sei porque eu pago o condomínio, não teve nada drástico, assim, teve um mês que teve que chamar um capital absurdo. Não,
A pessoa é síndica há 12 anos lá no prédio. Sim. Sempre fez o que tinha que fazer. Então aí não pesa. Preventiva. Exatamente. É muito mais barato o preventivo, né? Porque quando acontece, tinha que pintar, tinha que lavar a cada 3 anos, pintar a cada 5, enfim, não lembro o que diz lá na norma. A pessoa não fez, durante 10 anos não fez. Cara, o prejuízo é gigante, filtração, fissura, aí passa por um negócio que não precisaria passar, né? Sabe, Marcelo, uma coisa bem importante, que talvez as pessoas não tenham nunca comentado, mas assim, quando tu vê uma edificação, sempre deve ter ouvido falar, quantos anos dura uma edificação? É para durar 50 anos. Uhum. Gente, 50 anos é a vida útil para qual ela foi projetada, a edificação. O que isso quer dizer, vida útil de projeto? Se ela for receber as manutenções corretas, ela vai durar 50 anos. Uma edificação não vai durar 50 anos sem manutenção correta. Sim. Né? Ela vai se degradando. Cada sistema construtivo vai se degradando. Ela vai cair. Não, mas pode estar caindo, pode estar tendo desplacamento de reboco, pode estar com corrosão da armadura, e aí por diante, se ela não receber as manutenções conforme é previsto, né? E é muito importante que tu falou se tu não lava, mas só tem fungo na fachada. Eu já ouvi isso. Marcelo, vou te dar um exemplo, né? Falando de manutenção. Mas é só fungo que tem na minha fachada, vou ter que gastar com lavação. O fungo, ele é um micro-organismo. E ele faz um cocôzinho que é ácido. E esse cocôzinho, esse ácido, ele penetra num sistema chamado pintura, que serve para proteção e para embelezamento da edificação, e ele acaba danificando esse sistema pintura. Então, e aí, beleza, continua degradando a pintura. Quando ele consegue acabar com a pintura, ele vai para o reboco. E ele começa a degradar os sistemas, tá? Este fungo. E às vezes, o que era só uma lavação, pode ser que eu tenha que fazer uma recuperação de algum revestimento. Sim. O que era R$1.000, agora é 2. Então, o que era para ser uma manutenção preventiva, se tornou uma manutenção corretiva. Então, que é o que você falou, esse condomínio, ele tem uma linearidade de taxa, vamos dizer assim, você tem que fazer grande chamada de capital, porque ele se mantém com a manutenção dele preventiva. Se a partir do momento que ele não faz a preventiva, ele tem que fazer uma corretiva e o custo vai lá em cima. Exatamente. Então é importante isso. E nesse manual, do prédio, que a consultora entrega para o prédio, principalmente esse manual do síndico, vamos chamar assim, do prédio como um todo, né? Tem um manual individual, né, de cada unidade. Sim. Que também tem que ter os seus cuidados e algumas vezes interfere no condomínio. Por exemplo, tem que trocar o rejunte a cada 2 anos, por exemplo, do box a cada 2 anos. E eu tive isso num condomínio. E é o primeiro apartamento, embaixo é a garagem. Deu infiltração na garagem, tava pingando por conta de uma falta de manutenção individual. Né? E aí o que acontece? Eu como síndico, por conta de ter acontecido isso, comecei a ficar um pouquinho mais atento às coisas individualizadas, né? E dando um toquezinho, olha, o rejunte tem que ser trocado aí, que não trocou. Tem que revisar o rejunte anualmente. Tem que revisar, tem várias coisas que precisam ser feitas que já não estão na alçada do síndico de controle, né? Eu fiquei sabendo porque pingou. Claro. Se fosse um apartamento acima, talvez quem que ficasse sabendo era o morador de baixo, era um outro rolo. Então, mas o que tem que constar no manual? Né? O que a gente precisa atentar, principalmente nós como síndicos, pensando no prédio? Perfeito, Marcelo. Eu tenho visto muito manual também do proprietário, que quando elaboram o manual, eles não leem a 14037. Eles fazem um memorial descritivo. Eu tenho pego muito manual do proprietário, que na verdade não é um manual do proprietário. É um memorial descritivo que descreve os materiais que foram utilizados. O manual, ele tem que ter todos os sistemas construtivos que aquela edificação possui. Por exemplo, fundação, estrutura de concreto, alvenaria, reboco, revestimento cerâmico, revestimento argamassado, que é o reboco,
sistemas elétricos, sistemas hidráulicos, e aí vai por diante. Então, ele tem que ter todos esses sistemas construtivos, de uma forma clara para leigo, descrever o que é cada sistema, porque às vezes eu coloco lá reboco, mas o que é reboco? Pode ser que tenha gente que não saiba. Eu coloco contrapiso, descrever para essa pessoa o que é um contrapiso. A gente tem que partir da premissa que é para leigos que se faz o manual do proprietário. Posterior a essa descrição, a norma fala que a gente tem que dizer como devem ser feitas as manutenções, tá? E qual periodicidade que eu tenho que fazer. Por exemplo, vamos usar o rejunte. Eu também gosto muito desse exemplo, porque é algo muito comum na vida, no dia a dia de todos nós, né? O revestimento cerâmico e o rejunte. O rejunte, ele tem que ser revisado anualmente e reconstituído, caso necessário. Anualmente. Então, lá no meu manual vai ter que dizer, revisar o rejuntamento anualmente. E por que também? Outro item que tem que ter no manual, a garantia de cada sistema. Por exemplo, o rejunte, por norma, tem 1 ano de garantia. Então, como que o construtor, e aí a gente tinha aquela cultura antiga, é 5 anos. Não é 5 anos mais. Tudo é 5 anos. Cada sistema construtivo tem uma garantia e tem que estar descrita neste manual. A manutenção, como ela deve ser feita de cada sistema construtivo e a garantia de cada sistema construtivo, tá? Então, tem que estar lá. Eu vejo assim, vamos pensar o que mais dá problema, o que mais dá patologia nas edificações. É o revestimento cerâmico, principalmente por causa do rejuntamento. O que você falou, olha a dor de cabeça que dá para um morador. Se ele fizer a revisão do rejunte dele, tá? Ok. Se ele não fizer, o que vai acontecer? Por sorte, esse teu aí era a garagem, né? Mas a maioria das vezes não é a garagem. É o teto do teu vizinho de baixo. Sim. E aí você tem que reconstituir o teu rejunte, né? Refazer o teu rejuntamento, recuperar o gesso do vizinho de cima e recuperar a pintura do vizinho, de baixo, perdão. Então você vai, às vezes, na maioria das vezes, precisar de 3 profissionais, porque o gesseiro não faz pintura, Sim. o do rejunte não faz. Então tu vai ter que chamar uma pessoa para refazer o rejunte, vai chamar um gesseiro para cortar e reconstituir o gesso e um pintor. E um mediador para botar tudo em paz. E tudo isso dentro do apartamento do teu vizinho, Sim. no horário que o vizinho pode, tá? E aí você conciliar essa agenda dos profissionais com o vizinho, meu querido, é um estresse, é uma dor de cabeça sem tamanho, né? Isso se não danificar nenhum móvel também, né? Daí perfeito, parte de um princípio mais caro, inclusive. Nossa, e a dor de cabeça é bem maior, bem lembrado. Eu tô só visualizando o box, mas exatamente essa água pode percolar e ir lá pro móvel. Assim, a água vai achar, pode acontecer no banheiro e cair num móvel lá na frente. A danada, eu sempre falo, a água, se ela achar um lugar pra ela entrar, ela acha um lugar pra ela sair, e nem sempre é onde a gente quer que ele saia, né? Ela sai onde ela quer, né? Então pode sair no móvel, e olha quanto vai sair caro, né? Exatamente. E tudo isso tem relação direta também com a garantia, né? Isso. Então, a construtora, por norma, tem que garantir algumas coisas, né? E garante lá a funcionalidade, a durabilidade, dentro do que o material também permite, aquelas coisas todas, mas está escrito em norma. Pelo menos aquilo, pelo menos, se é 2 anos está na norma, pelo menos 2 anos. Pode até garantir mais, se quiser, mas menos não. Então, assim, a minha pergunta para ti, Waldemar, Kimberly, quando que a gente perde a garantia disso? Porque o não fazer ou fazer errado, tu estava comentou ali, de ter o manual de forma muito clara, explicando o que é rejunte. Rejunte é isso aqui, o que é argamassa. Enfim, deixando claro para o leigo também. E talvez, e aí tu falou também, é uma fala tua, mostrando como executar isso, né? Eu sei que eu já perdi uma garantia uma vez de um prédio, de uma fachada, porque quem fez a lavação da fachada usou hidrojateamento
nas pastilhas e coisa e tal. Poderia. E não poderia, né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa. É muito fácil perder a garantia. É muito fácil. É muito fácil perder a garantia. No fim, é isso, tá? É bem isso. Mas basicamente, para perder a garantia, é o que você falou. Você vai perder as garantias se você não seguir as orientações do manual do proprietário, tá? E uma coisa que muita gente não sabe, Marcelo, e que eu acho muito importante falar, você perde a garantia. Ah, mas eu fiz a manutenção. Mas você alterou o sistema. Por exemplo, tá? Vamos lá, um exemplo num condomínio, tá? Eu resolvi passar eu tinha uma tomada e eu resolvi colocar mais 10 tomadas ali naquele sistema e eu fui lá e passei mais um monte de fiação e tal. Gente, eu alterei o sistema que eu recebi. Uhum. Eu perdi a garantia. Então, impermeabilização, que é uma coisa muito comum, perder a garantia também. O pessoal foi lá, tem a impermeabilização, tá dizendo lá no manual que não pode furar, mas o cara vai lá e resolve colocar uns móveis, né? Lá na área da piscina, resolve fixar os móveis para os móveis não serem deslocados. E aí fura a impermeabilização. Você vai perder a garantia de todo aquele sistema de impermeabilização. Então, assim, você perde a garantia quando você não faz as manutenções previstas no manual do proprietário ou quando você altera as características originais daquele sistema que foi entregue para você. E qualquer coisinha é uma alteração, né? Sim. E entrando um pouquinho nessa linha de alteração de sistema, uma ferramenta que eu acho sensacional, eu vou usar como ferramenta, porque para mim isso, para o síndico, é uma ferramenta, Marcelo. É a NBR 16280, a norma de reforma em edificações. E aí o pessoal tende a confundir manutenção com reforma. Ah, mas para manutenção também tem que ter um responsável técnico por causa da norma. Não, gente, a norma ela é clara. A 16280 é para reforma, não é para manutenção. Mas Val, o que é manutenção e o que é reforma? Pensa, reforma é tudo aquilo que altera as características originais. Então, isso é uma reforma. Então, se eu fizer uma reforma em qualquer ambiente, eu vou perder a garantia. E aí, por isso, eu tenho que atender essa ferramenta que eu acho fantástica para os síndicos, que é do cumprimento da 16280, que é ter um responsável técnico, ter um plano de reforma para essa edificação. Então, entendam isso. Reforma é o que altera as características originais. Ah, Val, é pintura. Eu não estou alterando, eu mudei a cor, mas continuo usando tinta. Ah, eu estou tirando a tinta e botando um revestimento. Bom, eu alterei a característica. Pode ser que aquele reboco não tenha sido projetado para receber um revestimento cerâmico. Sim. Entendeu? Então, eu estou alterando as características. Agora, tinta, não alterei. Aí eu vou arrancar o piso cerâmico e vou colar outro piso cerâmico, porque eu não gostei. Eu estou alterando também as características, porque às vezes ali tem uma área impermeabilizada, ali às vezes pode estar passando um cano de gás, pode estar passando alguma outra tubulação, eu altero. Então imagina tudo que tem um quebra-quebra é uma reforma. E perde a garantia. Então, não fazer as manutenções, fazer uma reforma que alterar as características originais, faz com que você perca as garantias. E falando também só para buscar um pouquinho, gente, garantia, não esqueçam, não é mais tudo 5 anos. Hoje, com a norma de desempenho, desde 2013, ela foi revisada também, e agora, em 2023, entrou em vigor mais uma norma, que é a 17170, que é a norma de garantias. Ela vem para complementar a norma de desempenho aí. Cada sistema construtivo tem uma garantia X. O que é 5 anos que a construtora tem que te dar de garantia? Estanqueidade e estabilidade. Lembrem disso. Tem que estar estanque, não pode entrar água. E não vai cair estabilidade. Então, tenho fissuras devido a um recalque. Opa, parei, estabilidade já não aconteceu mais. Eu tenho fissuras que estão causando infiltração para dentro do meu apartamento. Opa, é estanqueidade. Então, esses itens aí é o que a norma deixa bem claro, que é 5 anos, estanqueidade e estabilidade. Claro, tem várias outras, mas assim,
o rejunte, como eu falei contigo, é 1 ano. E outra coisa muito importante também, que eu gosto sempre de salientar em falando em garantia, é o selante. O que é o selante? O que a gente chama de silicone, DPU, isso é um selante. Esse selante também tem 1 ano de garantia. Então, anualmente, o síndico tem que revisar o PU da onde? Calha, rufos, tá? Esquadrias, que daí é o proprietário. Por conta do proprietário, ele tem que revisar também a vedação das suas esquadrias, tá? E o síndico, calhas e rufos e pingadeiras ali, aquela região lá de cobertura, anualmente ele tem que fazer revisão, porque o selante tem 1 ano de garantia. Então, lá no manual deve estar escrito que anualmente você tem que fazer essa revisão para que tu mantenha o sistema de cobertura estanque, tá? Então é mais alguns prazos aí importantes para a gente atentar, né? Os 5 anos que você explicou, 1 ano em relação a rufos, calhas, né? Essa revisão, já desentupir, já cai limpeza, já faz tudo junto já. A limpeza provavelmente eu, por exemplo, eu recomendo que seja feita a cada 3 meses. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Mas o selante é obrigatório, por norma, que tu revise ele a cada ano, porque o sistema tem 1 ano de garantia, né? Então, tem que fazer essa revisão. O do rejunte é a cada ano? Cada ano tem que refazer o rejunte. Refazer o rejunte e revisar, ele é 1 ano de garantia. Isso deve ser muito raro acontecer nas unidades, principalmente no apartamento, no prédio de forma geral. O síndico tem uma obrigação de estar muito atento a isso. Talvez aconteça mais dentro do apartamento. Acho que deve ser muito raro acontecer. Você sabe, que, Marcelo, os manuais do proprietário que eu elaboro, eu faço sempre questão de fazer a entrega. Que é nessa reunião da instituição de condomínio ir lá e fazer essa entrega. E o sistema que eu sempre falo, porque para os moradores, né? É o rejuntamento. Porque é uma coisa que eles têm que cuidar. Porque senão eles danificam o apartamento do vizinho. Sim. Nem é o apartamento dele que ele causa dano, é o do vizinho. Então eu sempre falo a respeito desse sistema quando eu tô fazendo a entrega desse manual do proprietário para os moradores, né? É importante. E nós entendemos aqui que, e tu falou da norma lá atrás que obriga ter o manual, né? Então é obrigatório desde 2014? 2011. Imagina. É obrigatório ter, mas a forma de entrega desse manual tem alguma obrigação? Tem que ser impresso, tem que ser pendrive, tem que estar na nuvem, tanto faz. Tanto faz. Outra coisa bem importante também, Marcelo, eu falei que é obrigatório por norma, né? E a qualquer momento, digamos que você assumiu um condomínio agora, o condomínio tem 3 anos, mas a construtora não entregou o manual, você pode cobrar dela hoje, é tua obrigação perante a norma me entregar o manual do proprietário. Eu quero saber o manual do proprietário. Voltar agora um pouco, que agora fui lembrando o que você falou. Vai ter lá os materiais que eles foram utilizados. Eu sempre falo para pôr os materiais mais importantes: piso, tinta, qual foi, para manutenção. Fornecedores. Os fornecedores de serviço, que é muito importante, porque às vezes é importante você ter o contato, por exemplo, do eletricista que fez o prédio. Que sabe todo o trâmite daquela construção. Porque ele sabe por onde passou aquele cabo. O encanador, né? Porque às vezes a construtora não faz projeto as-built. Então tu não sabe por onde tá passando aquela tubulação. Ou às vezes tu, como síndico, fica em dúvida, tu chama o encanador que fez aquilo ali, né? Sim. Ou outra, poxa, a pintura do prédio ficou muito boa, eu quero esse mesmo profissional agora. Sim. Né? Então é importante que tenha isso. E Marcelo, uma coisa que eu ia esquecendo aqui agora, vamos lá. Lembrei, né? Eu sempre faço analogia que o manual do proprietário é mais ou menos como o manual do carro, certo? Quando você compra um carro zero, né? Porque eu falei lá que é a obrigação do proprietário fazer a manutenção. Sim. Do carro também. Para você ter as garantias do teu carro, você tem que fazer as manutenções, certo? Do imóvel também. Para você ter a garantia, você tem que fazer as manutenções conforme o manual do proprietário. Beleza, Val, mas lá quando eu compro o carro, vem um manualzinho e eu tenho que levar meu carro na concessionária e o pessoal carimba dizendo que fez a manutenção. E como é que eu faço isso do meu imóvel? Bom,
É exatamente por isso que o manual tem que explicar como você fazer as manutenções, porque eu não posso pegar meu apartamento e levar para manutenção lá na construtora. Então eu tenho que te capacitar para fazer essa manutenção. Então o manual ele tem que capacitar a pessoa para fazer essa manutenção. Mas, contrapartida, eu também tenho que comprovar que eu fiz essa manutenção. Não basta eu chegar, não, eu fiz sim, eu tenho certeza que eu fiz. Você tem que comprovar. Sim. Então, o manual, a maioria deles, tem uma ficha para você preencher da manutenção. E guardem, síndicos, por favor, todas, se não tiver no manual de vocês uma ficha de manutenção, criem essa ferramenta de ficha de manutenção. Guardem todas as notas fiscais, tá? Mas, Val, mas assim, ó, o rejunte, o zelador mesmo do prédio fez, eu não contratei ninguém para refazer o rejunte, mas você comprou o rejunte. Então, guarda a nota fiscal do material, porque para quase todas as manutenções você vai precisar de um material. Nem sempre você vai contratar um prestador de serviço que vai te dar uma nota fiscal, mas você vai precisar de um material. Então, não tenho nota fiscal da prestação de serviço, porque o zelador mesmo fez, mas provavelmente eu comprei o material. Guarda a nota fiscal do material. Tem que ter evidências, né? Exato, então tem que comprovar, também hoje em dia, fotos, muitas evidências. Também. Sim, foto com data. Perfeito. E deixa essa foto registrada lá numa pastinha, né? Isso, agora tem os aplicativos para você botar data, localização. Isso. Crie ferramentas para que você possa comprovar que você fez essas manutenções. Porque não adianta só eu fazer tudo bonitinho como está escrito no manual, né? E não poder comprovar que eu fiz essas manutenções, né? E também tem construtoras, algumas aqui na nossa região, que é Joinville, mas tem em outras cidades, certamente, das pessoas que estão nos escutando vão falar, não, aqui na minha cidade também tem. Eu sou acionado pela construtora, em uma construtora aqui na nossa região, sobre alguma coisa que tem que fazer num prédio que eles me entregaram há 4 anos. De forma recorrente. Eles mandam notificação. Igual a concessionária faz, lembrando que deu 10 mil, que vai dar 1 ano. Igual, eles fazem igual. Sim. Isso é bacana, é um pós-venda interessante, legal, porque se não fizer, quem vai perder é o condomínio. A construtora, entre aspas, não perde, mas perde, porque vai ficar feio o prédio, numa briga por garantia, tecnicamente talvez ele não precise pagar, mas perante a todos aqueles moradores que compraram com eles, que confiaram, vão ficar mal com eles porque vai ter que pagar. Então, eu acredito que é um serviço que é simples, que as construtoras poderiam ter na esteira de trabalho, sabe? Deu 1 ano, síndico, 1 ano, tá aí o comunicado para você mandar para todos os moradores do prédio que tem que fazer o rejunte. Isso eu não recebi ainda para os moradores, eu recebo sempre em relação ao condomínio. Mas é um pós-vendas interessante, porque quando der uma filtração no apartamento, o morador não vai reclamar do rejunte, ele vai reclamar que a consultora botou um rejunte ruim, enfim, não é o caso algumas vezes. E nessas manutenções é importante, né, a gente falou aqui de guardar a nota fiscal, de evidenciar por foto, mas o comunicado também de que a manutenção vai ser realizada, ela é muito importante para os moradores, porque eu estou com terceiros dentro do prédio, né, dentro do estacionamento, enfim, em altura, né, então também a gente cita a importância de verificar quais são os prestadores que estão sendo contratados para ver se eles têm as NRs que habilite a fazer aquele determinado serviço, né, então buscar ter esse credenciamento, essa homologação do fornecedor que vai fazer a prestação de serviço, ela é muito importante, né, e por mais que por vezes vocês, né, os síndicos, eles precisam buscar 2, 3 orçamentos, dependendo do valor, e daí vocês não conseguem ter um credenciamento desses fornecedores porque são muito pontual, determinada manutenção, mas que seja aplicada uma diligência, né? Claro. Qual o porte dessa empresa, quem que trabalha, todo esse rol realmente de regulamentação, referência, né? Então, tem coisas que estão atreladas à norma, a exemplo, né, do elevador.
né? Ambientes comuns de climatização, que precisa ter a manutenção do ar-condicionado. Então, buscar por empresas especializadas nesse ramo que vão te entregar a RT de execução do trabalho, né? Que isso também é uma evidência, né? Claro. Então, vai ter um contrato firmado de manutenção preventiva, né? Para que você possa apresentar. Então, isso é muito importante. E essa notificação para os proprietários é importante justamente porque para não se deparar no corredor com um estranho, né? Como troquei experiência contigo agora, né? gente Eu tava comentando com ela ali antes, é isso, né? E a Kimberly falando dessa importância, eu falei, Kimberly, eu concordo plenamente contigo, porque eu tive uma experiência do meu síndico não comunicar e simplesmente um dia eu saí da porta do meu apartamento e dei de cara com uma pessoa estranha no meu... E eu não sabia. Né? E hoje, por exemplo, no Sicredi, né, falando da nossa prática, né, como que a gente faz? Eu preciso fazer uma manutenção numa agência. Eu notifico a agência, os responsáveis da agência, eu aviso qual que é o prestador, qual que é o funcionário do prestador, nome, CPF, por vezes por foto, até mesmo o documento de INR, para evidenciar essas informações. Então, porque como é que a agência, né, olha o risco de segurança, né, vai liberar alguém a fazer uma manutenção, né? Então, tem todo um cuidado que eu vejo que, da mesma forma, não é porque nós olhamos isso enquanto instituição financeira que o condomínio também deve deixar de olhar, né? Tem que ser olhado para isso, porque querendo ou não, pode ter algum furto, né? No condomínio e depois vai provar por A mais B quem foi, algo do tipo, né? Então, e aí já está bastante relacionado à segurança, né? E é algo que a gente tem que carregar para dentro do condomínio também, trazer essa tranquilidade para os moradores, né? Olha, eu quero pedir para vocês colocarem um nome aqui no nosso tijolinho. Opa! Somar aqui a todos esses já participaram do nosso Domus Cast, que é uma construção de conhecimento, de conteúdo, né? Nós estamos esvaziando uma cabeça vazia aqui, vamos dizer, e trazendo conteúdo aqui também. E aí vocês fazem parte dessa entrega aí para os condomínios da nossa região, enfim. O podcast tem no Spotify, tem no YouTube, então como está nas redes, está de forma nacional aí, certamente. Então a minha gratidão a Valdima pela participação, muito obrigado, contribuiu bastante. A Kimberly aqui do Sicredi apoiando o Sicredi nos apoiando bastante, e hoje com a Kimberly aqui com a gente. Quero deixar meu agradecimento também para os nossos patrocinadores e apoiadores. Essa comida que a gente já vai se atracar na sequência aqui é da chefe Cirlei, uma chefe bem bacana aqui da cidade de Joinville. Temos o apoio direto do Sicredi, né? Aparecendo o logo deles aqui, é um patrocinador. A ABB Garantia e Cobrança também patrocina, bem como a ESA Motobombas e a B Brasil Higiene Profissional também nos apoiando para que a gente consiga, de fato, levar conteúdo aos nossos ouvintes, aos nossos síndicos e os profissionais liberais de forma geral. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Sou sempre à disposição, sempre que precisar, estamos aí, tá bom? Ótimo. Obrigado, Kimberly. Agradecemos. Precisar, a gente está à disposição. Acho que atrás de você, Kimberly, vê se tem uma sacolinha ali atrás. Tem? Esse é um presente para você dar para Valdima. Olha aí. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo episódio.